As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. Canto primeiro, os Lusíadas, de Luís de Camões. Veja, ele começa com 2 versos, mas o primeiro verso é: as armas e os barões assinalados. Luís de Camões. Uma vez eu perguntei para um grupo de estudantes que eu orientava, por que afinal os europeus conseguiram escravizar os africanos? E não souberam responder. Não souberam dizer a razão pela qual os africanos foram dizimados, foram perseguidos, escravizados em massa. Por uma razão, por uma única razão: a arma de fogo. Graças à arma de fogo, os europeus conquistaram as Américas em pouco tempo. Exterminaram, praticaram genocídio e a escravidão. A arma de fogo foi a pior invenção da humanidade. Hoje, uma parte da economia mundial, mas principalmente a economia norte-americana, vive em função das armas, da guerra. É uma sociedade organizada economicamente para a guerra. Eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos possuem, ao redor do mundo todo, algo em torno de 730 bases militares. O gasto com armamentos, com a indústria bélica, os Estados Unidos, são de 610 bilhões em 2017. Isso representou 35% de tudo que o mundo gasta com armamentos. A segunda maior empresa nessa indústria de armamentos, a segunda maior indústria de armamentos, a segunda maior poderosa indústria de armamentos é a Boeing. Teve um total de 29,5 bilhões de dólares em vendas. E não foram vendas de aviões, Boeings, que estão caindo agora aí por aí, né? Não. Armas. O que não se diz e não se quer dizer, evidentemente, é o fato de que a Boeing é uma das maiores empresas que produz armamentos no mundo. Comprar a Embraer agora fica mais fácil de entender a razão pela qual o governo se empenhou tanto em vender para a Boeing. Nós somos uma sociedade armada, não é? Uma sociedade armada que em 2017 também, 2016, 2017, né, o efetivo, o número de soldados que os Estados Unidos tinham para poder levar para qualquer guerra, para qualquer parte do mundo, era de 1.400.000.000 de seres humanos. A China tinha 2.300.000. A Rússia, 770.000 aproximadamente. A Índia, 1.300.000.
Mas você vai somando tudo isso, não é? Turquia, Reino Unido, França. O Brasil tinha 327 mil militares prontos para ir para a guerra. Para que guerra eu não sei. Isso dava mais ou menos uns 12 milhões. Aproximadamente 12 milhões. Só os países com maior número de militares prontos, né, nos quartéis para irem para qualquer conflito, para qualquer guerra. Só os Estados Unidos gastaram em 2017 algo em torno de 610 bilhões de dólares. Bom, vamos lá. Em 2014, o efetivo de polícia militar no Brasil era de 425 mil. E você soma com mais 327 mil militares, dá o quê? 750, 760 mil. E se você colocar mais uns 400 mil a 500 mil efetivos de segurança particular, de empresas, só no Brasil nós temos algo em torno de 1.100.000 pessoas armadas, não é? Para uma população de 200 milhões. A polícia civil contava com aproximadamente 117 mil. Juntando o efetivo militar com a polícia militar e as polícias civis, só em 2014 eram 870 mil pessoas com armas de fogo no colete. Isso tem um preço. Quando nós inventamos a arma de fogo, de fato, aumentamos a capacidade de destruição de nós mesmos. Então, já não fazíamos guerras e conflitos com paus, pedras, espadas, flechas. Se bem que o cara que entrou, um dos jovens que entraram ali em Suzano, na escola em Suzano, portava um arco e flecha. Mas não se faz mais guerras assim. Não se enfrenta mais nenhum conflito baseado exclusivamente nesse tipo de instrumento ou de, enfim. Agora é bala. Evidentemente que se nós levarmos em conta que a indústria de armamentos não vive apenas e tão somente para manter as suas forças armadas, né? Nós temos então um quadro de profunda beligerância em todo o mundo. As sociedades estão armadas, os grupos sociais estão armados. É muito fácil encontrar arma, é muito fácil comprar, é muito fácil adquirir qualquer arma. Eu não digo qualquer, mas vamos dizer assim que é fácil você adquirir armas de calibre pequeno e tudo mais. Tudo isso revela uma sociedade mundial e uma sociedade local também, baseada na prática da violência, na prática da justiça e até mesmo na prática da igualdade por meio da arma de fogo. A arma de fogo, ela é hoje o maior instrumento de intimidação, de ameaça
E é a arma de fogo que de fato nos coloca diante da perspectiva da aniquilação da própria espécie. Imaginar que é possível fazer a distinção entre forças armadas, que elas teriam o direito ao porte, que as polícias locais ou nacionais têm o direito ao porte de armas para nos defender, e que é possível garantir alguma forma de prática ou de política social de desarmamento, é também apostar muito na nossa ingenuidade, depois de séculos de violência e de matanças generalizadas. Isso nos dá, a mim pelo menos, dá uma noção da dimensão do problema que são as armas no mundo todo, e que nós dificilmente seremos capazes de enfrentar, por exemplo, o desafio do pacifismo, porque não só lobbies, mas a própria estrutura social hoje é uma estrutura armada, uma estrutura beligerante, uma estrutura que o nosso entendimento dos conflitos, do ponto de vista social, podem ser resolvidos, em última instância, por meio da bala. Isso, ao mesmo tempo que é estarrecedor, parece natural. Já naturalizamos esse processo todo e já naturalizamos, inclusive, o poder das armas. Não é? Centenas de milhões de seres humanos no século XX, no século XIX e agora foram mortos pelas armas de fogo. Depois da Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos se envolveram em mais de 100 conflitos. Isso tudo mostra que nós somos uma sociedade que idolatra a morte, que idolatra a prática da morte, e que encontra na arma de fogo a sua justificativa, a sua justificação. Rosa Luxemburgo, que foi uma grande teórica polonesa, assassinada, ela disse que já na Primeira Guerra Mundial, naquele período todo conturbado, a Primeira Guerra Mundial, da Revolução de 17, depois a Revolução de 19 e tudo mais na Alemanha, o que ficava claro para ela era a constatação de que já naquele período as nações, os governos, passavam a ser guiados pela lógica armamentista e pela lógica econômica da arma de fogo. Então, nós estamos diante de uma grande nós estamos diante de um grande desafio, ao mesmo tempo em que me parece que cada vez mais nós revelamos a nós mesmos que até mesmo o sistema capitalista só é possível por meio da arma de fogo, não é? Centenas de milhares de pessoas morrem todo ano no mundo inteiro, e o Brasil lidera as estatísticas nesse sentido. Então, não basta simplesmente refletir sobre o desarmamento de uma parcela da sociedade se nós não
reconhecermos definitivamente que o que está em jogo é a própria existência da nossa espécie, como espécie humana. Né? Porque a arma de fogo se desdobra em outras formas de armamentos que nós já conhecemos bem, até chegar nos armamentos nucleares. E o que mantém isso tudo é fundamentalmente o poder econômico, não é? O poder econômico mantém essas estruturas todas, e eu digo a vocês que dificilmente nós seremos capazes de enfrentar isso de uma maneira realmente política, não é? Realmente política. Então, nós estamos cercados de armas por todos os lados.